Bem-vindos mais uma vez ao nosso canal. Hoje vamos falar da mochila de sobrevivência e também de alguns kits que podemos ter dentro da mesma. Não te esqueças de subscrever o nosso canal, aperta like e escreve aí nos comentários quais são os itens que tu usas ou quais são os preferidos que tu viste neste vídeo. Mas isto só depois agora da intro do nosso canal. Ok, então que tipo de itens é que temos que ter e podemos ter dentro de uma mochila de sobrevivência ou uma mochila de emergência? Primeiro item necessário: kit de emergência médico, composto por gases, fita, tesoura, álcool, um cobertor térmico, mais gases, pensos, mais outro cobertor térmico. Portanto, temos aqui um kit que nos pode ajudar numa questão de uma emergência médica e auxiliar-nos em qualquer sítio. Pequeno, prático, sistema completamente homologado pelas normas europeias, traz a bolsinha dele. A bolsinha ainda dá para incluir mais alguns artigos, como medicamentos, comprimidos e etc. E, como estão a ver, muito compacto. É um First Aid Kit super compacto. Outro item que faz falta e eu considero muito importante: lanterna. Esta lanterna é prática, pequena, leve, permite carregar via USB, tem função de strobe e zoom para ser mais direcional. O facto dela carregar para o USB permite-nos termos um power bank, que já vou falar a seguir, e termos energia sempre disponível e quando necessário. É LED Cree, ou seja, um LED que tem um alto desempenho e baixo consumo, o que também é importante. Dois modos de intensidade, o mais forte e o mais fraco, e o tal strobe, como eu já falei, que é muito importante para situações de emergência. É uma luz sinalizadora. Até para um acidente de viação, ainda estes dias tive um problema na minha viatura e tive que ficar na autoestrada, e isto posso-vos dizer que foi uma peça-chave e fundamental para evitar acidentes maiores, porque o sítio era pouco iluminado e foi parado na berma, e com isto, colocado à beira onde estava o triângulo, foi um facilitador de auxílio de prevenção. Dentro do kit de primeiros socorros, temos aqui também o garrote médico, que é um torniquete tático. Okay? Isto é outra das peças que eu gosto de andar comigo e que me acompanham em várias mochilas, chamado garrote médico. Fita, gosto de andar sempre com fita. Atenção, esta configuração aqui é para um cliente, mas elas assemelham-se todas ao mesmo princípio. Ter uma fita cola, quando digo fita cola não é aquela fita cola normal, estamos a falar nas Gorilla Tape, ou as Duct Tapes americanas, ou a fita de tecido, que são sempre muito mais resistentes. Esta tem um padrão camuflado, mas isto acaba por ser muito mais resistente, sem dúvidas algumas, do que a fita convencional, aquela amarela ou aquela castanha. Um item que eu considero extremamente importante: a pulseira de paracord. Okay? Para vos dar uma ideia, esta pulseira, apesar de ser uma simples pulseira, ela tem muitas ferramentas. O que é que ela traz? É composta por bússola, é composta por magnésio, que é o flint, que se rasparmos esta parte metálica com esta ranhura cortante, se rasparmos continuadamente aqui, isto vai fazer faísca, ou seja, vai fazer fogo. Além disso,
como o nome indica, a corda de paracorde, ela pode ser desfeita neste ponto aqui, ela desfaz, abre toda e tem cerca de 3,2 metros. Como é a corda tipo de paraquedas, aliás é a corda de paraquedas, usada no fio de paraquedas, é extra resistente e suporta cargas impressionantes de volume de transporte. Além disso, tem apito de alta frequência. Se estiverem perdidos no meio do mato, podem usar aqui a função do apito. É um ótimo meio para nos fazermos ouvir se estivermos perdidos. Um cartão de aço. Este cartão que traz aqui esta bolsinha protetora é um cartão que traz aqui uma cordazinha extra e isto permite desde abrir latas, dobrar metais, apertar e desapertar porcas, parafusos, retirar pregos, dobrar pequenas quinas de metal. Portanto, é um cartão em aço, é um SOS para situações em que é necessário. Além disso, também é cortante. Tem aqui as arestas dele, são em lâmina. Portanto, é um acessório engraçado e que tem alguma utilidade. Tem aqui uma pequena régua, pode auxiliar também na questão dos mapas. Um item barato e que pode fazer a diferença numa emergência. Mosquetões, gosto de ter vários. Este mosquetão aqui tem um sistema de segurança, ok? Tem aqui o fecho, vamos ver. É um mosquetão que tem um sistema aqui para trancar. Gosto também de ter vários. Este também vai para o kit. Depois, da lanterna. A lanterna, ela vai ter que ser carregada. Portanto, como ela é USB, eu recomendo até duas. Recomendo até uma de baterias, por exemplo, pilhas, e uma recarregável. Mas este powerbank, de facto, é porreiro, porque ele já traz, digamos, LED. Estão a ver ele aqui a acender? Já está a detectar aqui a luz. Ele já está a receber luz, mesmo aqui dentro. Isto é, aqui até nem está com muita claridade, mas ele já está a carregar. Ou seja, ele mesmo com pouca luz, este powerbank consegue ter eficiência. Estão a ver? Mesmo com pouca luz, ele acaba por ser muito eficiente. Permite carregar os telemóveis. Tem aqui as 4 bocas com esta borracha que é para evitar que entre umidade cá para dentro. USB-C, USB. Ele também carrega na tomada. Podem ligar lá a tomada, ele carrega também diretamente da tomada em vez de ser solar. Tem aqui um pequeno mosquetão. Se quiserem depois prender aqui à mochila, vamos imaginar que vocês estão no meio de fazer uma caminhada e necessitam do powerbank na mochila pendurado enquanto está a carregar o telefone, ou então, se vocês estiverem com ele descarregado, enquanto fazem, por exemplo, um trilho, ou enquanto viajam, podem prendê-lo aqui em cima e como isto vai nas costas, isto vai a receber a luz solar, ele vai ao mesmo tempo a carregar. Ou seja, acaba por ser um aparelho que eu considero muito importante numa mochila de sobrevivência, ou num kit Bob, ou num kit EDC, como vocês queiram chamar. Traz aqui o cabo também. É um ótimo powerbank. É resistente, é robusto, é de marca. Não é aqueles powerbanks que caem no mercado meios achinesados. 2 LEDs potentes. Portanto, ele também faz de lanterna. Muito útil também, ou para ler mapas, ou para trabalhar em situações que vocês precisem de uma luz potente. Esta luz cumpre certamente o desafio. Como estão a ver, 2 sistemas de lanterna, que se um falhar temos o outro, e vice-versa. 2 sistemas de luz básicos. Este não é melhor porque este não carrega ao mesmo tempo e também faz lanterna. Portanto, se uma falhar, temos sempre aqui uma solução extra. Este kit também temos à venda na nossa loja.
mais uma serra de sobrevivência dobrável. Isto é um serrote, como vocês estão a ver, tem uma pega anti-escorregadia, anti-slip, emborrachada, fácil de abrir, com tranca, sistema de segurança. Isto é excelente se tivermos que cortar partes de troncos, não podem ser demasiado grossos, mas posso-vos dizer que rancos abonados isto vai cortar bem. O que é que podem usar? Isto pode ser usado para cortar plástico, pode ser usado para cortar, como eu já disse, rancos para fazer abrigos. Portanto, isto é prático para várias situações de emergência. Eu vou fazer agora um vídeo com os meus filhos, vamos fazer a construção de um abrigo e vai ser porreiro usar este tipo de ferramentas para construir um abrigo. Portanto, é dobrável, como podem ver, ele vai caber bem aqui na mochila mochila tática. Mais aparelhos. Temos aqui o alicate, multifunções. Este alicate eu gosto particularmente dele, é um dos meus preferidos, porque além de não ser muito caro, é um alicate altamente robusto, tem várias ferramentas, que eu já vos vou mostrar. Tem lima, tem aqui uma pequena lâmina, abertura aqui de latas, aqui uma chave de fendas. Do outro lado temos uma serra, temos ali uma grande, mas temos aqui uma pequena para trabalhos mais minuciosos. Abre latas também e chave de cruz. Como podem ver, isto pode ser usado como chave de fendas. E qual é a vantagem? Por exemplo, se eu quiser usar aqui a chave de fendas, puxo a chave de fendas para aqui, vamos fechar estas, e o alicate é dobrável, ou seja, permite trabalhar de forma a pegar mesmo como se fosse uma chave, mais sólido na mão. Se quisermos apertar e desapertar alguma coisa, isto torna-se mais sólido. E também, por ser altamente resistente, e por ser extremamente compacto. Além disso, ele traz uma bolsa de trabalho em nylon. Aliás, perdão, não é esta é da faca. Esta bolsa, que guardam aqui o alicate e conseguem prendê-lo ou no cinto, ou no colete, ou no exterior da mochila. Ou então transportá-lo dentro da mochila. A navalha. Aconselho uma navalha com lâmina e serra, para ser mais versátil no trabalho a desempenhar. E esta, como podem ver, tem quebra-vidros. Isto eu chamo de corta-cintos, que é uma lâmina para cortar o fio, ok? O cabos. Além disso, ela tem um bom grip. Tem aqui o fecho e o bloqueio dela de segurança. Fecha e é compacta. Cabe aqui nos estojos dela. Pronto, e basicamente é isto. Este é um dos kits que nós costumamos vender. Esta mochila tem vários compartimentos, em que se pode pôr facilmente aqui o kit de primeiros socorros à frente, com o garrote, neste caso o torniquete. Pode-se pôr a lanterna, por exemplo, aqui em cima, juntamente com o alicate tático, e usar depois o resto da mochila para outras coisas, como pôr alguns mantimentos, colocar depois a fita, o power bank. Portanto, aqui depois dá para também colocar uma garrafa de água. Caso tenham um mini fogão, também podem pôr um mini fogão, seja ele a gás ou usado com um sistema convencional de flint. E basicamente é isso, pessoal. Ok? Espero que tenham gostado do vídeo e vemo-nos já no próximo. Obrigado!